Olá, esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida, seja bem-vindo. Estamos hoje dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na divulgação da doutrina espírita. Hoje, o encontro com Kardec número 24. Eu espero que você fique até o final. Não esqueça de deixar aquela mãozinha, clicar no joinha, se inscrever no canal se for possível e, se quiser, se achar que deve, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa cada vez divulgar mais a doutrina espírita. O vídeo hoje é muito rapidinho, nós vamos estudar as questões 361 a 370, mais ou menos em duas partes, mas muito objetivo, como a gente tem feito nos últimos estudos. Vamos ver. Faculdades morais e intelectuais. Perguntas 361 a 366. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. E o homem vicioso, a de um espírito mau? Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Por que é que alguns homens, muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes, o homem se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, sobre esse assunto, numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo tipo de ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Resultaria de semelhante sistema que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais,
Essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Nessa parte, Kardec discute a natureza da alma e as suas relações com o corpo. Os espíritos orientam que a alma, que é um espírito encarnado, né, que a gente já viu isso, é uma entidade única e imaterial. Quer dizer, enquanto o corpo é uma entidade material, né, é totalmente material. A alma é a fonte das faculdades mentais, enquanto o corpo é o instrumento que permite que essas faculdades se manifestem. Isso nós já vimos em estudos anteriores sobre essa questão do que é a alma, né? Os espíritos usam, até inclusive um exemplo até interessante, que na leitura do texto dá até uma... A gente às vezes até não entende, o órgão, ele se refere ao órgão do corpo humano, ou o que ele está se referindo? Ele se refere ao órgão musical, para ilustrar um ponto, né? Então ele diz assim que o órgão musical ele é feito de vários componentes e folhas, né? Vários tubos, mas o ar que passa por dentro dele dos tubos é que produz o som. Quer dizer, ele é feito de várias partes, mas é o ar que produz o som. Então, essa analogia, fazendo com o nosso caso, o corpo é feito de múltiplos componentes diferentes, mas é a alma, que é o espírito encarnado, que anima o corpo e produz todas as nossas faculdades, né? Como nós já falamos, a alma é o fator principal que determina a identidade do indivíduo. O corpo é apenas esse instrumento que permite que a alma se manifeste aqui na Terra ou na erraticidade, até porque nós também já estudamos aqui que na erraticidade o espírito também tem um corpo, que é um corpo semimaterial muito simples, que nós chamamos de perispírito. E é claro, quem tem esse perispírito dessa forma são apenas os espíritos que não são puros, porque aqueles espíritos totalmente evoluídos, que são os espíritos puros, esses não têm nenhum corpo, nenhum tipo de corpo, nem o perispírito, né? Nenhum tipo de matéria. E sobre a questão da individualidade do espírito, se a alma fosse uma entidade única, isso está relatado lá, aquela questão de várias almas, né? Não seria responsável pelas suas ações. Isso porque, se ela fosse composta de muitas partes, cada parte seria responsável por uma parte do corpo, então seria responsável por uma parte das ações. Isso não tem o menor sentido, né? A alma, ela é uma entidade única e é responsável por todas as ações, todas as nossas ações. Sempre lembrando, mais uma vez, quando se refere à alma, a gente está se referindo ao espírito encarnado. Influência do organismo. Perguntas 367 a 370A. Ao unir seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e muito opaco. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito à de um charco lodoso que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito,
que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Conseguintemente, sem esses órgãos não teriam sido gênios, e o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, ou um Virgílio, ou um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos. Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admiti, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e nada tereis de racional. Tomemos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado? Ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Nós vimos agora aqui as diversas aptidões humanas, né? Os espíritos esclarecem que essas aptidões não são apenas o resultado dos órgãos físicos, mas são as qualidades espirituais do indivíduo. Os órgãos físicos são, como nós já dissemos antes, um instrumento que permite que as faculdades espirituais se manifestem. Esse exemplo do músculo, inclusive, é muito próprio, né? Porque os músculos se desenvolvem com exercícios. Quanto mais você usa o músculo, mais forte fica aquele músculo. O mesmo vale para as faculdades espirituais. Quanto mais você usa, mais forte elas se tornam. As aptidões humanas são o resultado da interação entre o órgão físico e as qualidades espirituais. Os órgãos físicos eles são necessários para permitir que as faculdades espirituais se manifestem, né? Mas as faculdades espirituais são as que realmente determinam o potencial de um indivíduo. Um cérebro sem o espírito não é nada. É mais ou menos nesse sentido aí. Você tem que ter a animação do espírito, tem que ter a alma, o espírito encarnado, para que haja algum tipo de manifestação nos órgãos. Tanto que no momento que a gente morre, no momento que vem o corpo falece, os órgãos falecem. Então, não existe mais o espírito ali, porquanto os órgãos não são individualmente, não se manifestam individualmente por vontade própria, e sim pela manifestação do espírito. A grande conclusão é que é através do desenvolvimento moral e intelectual que nós evoluímos. Para a evolução, nós temos que desenvolver a inteligência, isso é, o seu conhecimento, né, o conhecimento de uma forma geral, juntamente com o desenvolvimento moral. Essa é mais ou menos a temática dessas questões. Muito bem, pessoal. Obrigado por ter estado até aqui. Encerramos mais um encontro. Espero encontrá-los na próxima semana no encontro com Kardec número 25, sempre pedindo a gentileza de deixar o joinha, compartilhar, fazer um comentário se achar conveniente, se tiver alguma dúvida, quiser elucidar alguma questão. Fiquem muito à vontade. Agradeço imensamente estarem conosco até o final do vídeo aqui e espero encontrar vocês na próxima semana no encontro com Kardec número 25. Fiquem na paz.